treinador é praticamente um sonho. Desde criança eu dizia para minha mãe, eu vou jogar no Maracanã, eu vou jogar na seleção brasileira. Nascido em Curitiba, você começa a dar seus primeiros passos no Curitiba e o teu sonho é jogar num centro maior, porque até então eram 4 centros grandes que tinham. Era o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E o sonho era jogar num desses 4 centros, porque aí você conseguiria a seleção brasileira. E eu consegui uma proeza, que foi ir para a seleção brasileira no Curitiba, em 79. E daí a carreira começou a crescer. Em 84 eu fui parar no Fluminense, já capitão da equipe, e ser campeão brasileiro é indescritível. Você brigou com o Brasil todo praticamente. E não eram pontos corridos, eram grupos, eram chaveamentos. E você tinha que ir lutar. 83, Campeonato Carioca, nós fomos campeões da Taça Guanabara invictos. E aí o treinador e o supervisor se mudam pro rival. No segundo turno nós fizemos 3 pontos, que na época eram 2 pontos por vitória e 1 por empate. Nós ganhamos um jogo, empatamos o outro e perdemos todos os outros jogos. Aquele jogo foi um jogo que a gente sabia que a gente tinha que lutar até o fim, e o gol do Assis aos 45 do segundo tempo foi o coroar de uma história, um ano em que aquela equipe veio e nunca mais o torcedor esqueceu daquilo. Foi fantástico. O brasileiro é algo indescritível, mas aquele título foi que deu a gente a capacidade de podermos ser campeões brasileiros em 84 e bicampeões em 84 carioca. Você tinha que praticamente estudar o atacante adversário. Você não jogava contra qualquer atacante. Era Roberto, Dinamite, Romário, Serginho Chulapa, Nunes, Luizinho, quer dizer, jogadores, Reinaldo. Então você tinha que estudar os jogadores, André do Grêmio, que era um centroavante fantástico. Então você tinha que basicamente estudar o adversário. Você sabia do que o Roberto gostava, não podia se encostar nele perto da área, que era falta, era gol, porque ele batia falta como ninguém. O Zico também, se você encostasse nele na entrada da área, era falta, era gol. Então você tinha que estudar todos os jogadores, cada jogador você tinha uma maneira de se comportar, e quando você tem um parceiro de zaga, que é um entendimento muito grande, você resolve praticamente quase tudo. E nós tínhamos um grande treinador na época que nos posicionava muito bem, e hoje nós não vemos isso no futebol atual, né, que dizem que é o futebol moderno. Eu não sei o que tem de moderno, porque naquela época o Fluminense também, apesar da gente ter que jogar contra grandes jogadores, o Fluminense colocava às vezes 10 jogadores no campo adversário, 9, 8, e o nível era muito alto. Então você tinha que estudar cada zagueiro, cada atacante, cada maneira de ser, para que cada jogo fosse um jogo diferente e você sobressaísse. Eu tive um pai, que infelizmente já faleceu, que me ensinou coisas no futebol, porque ele era atacante, sobre como marcar também atacantes. Então isso eu também tive comigo. E isso facilitava muito. E depois daquela história, você também tem as suas habilidades. E aí você vai crescendo e você conquista as coisas que um dia você não esperava. Mas a vida inteira foi sempre ensinando. E até hoje eu consigo aprender com muita gente. A diferença entre eu e o Ricardo são de 8 anos. E quando ele chegou, faltava um zagueiro para aquela posição. E se ele não tivesse condições, se ele não tivesse nível para jogar no time principal, teriam trazido um outro zagueiro. E trouxeram o Ricardo. E graças a Deus nós formamos uma grande zaga. Ele verde, como é natural, como eu também, quando subi da base para o profissional também verde, tive o apoio de alguém. Esse apoio você tem que dar, você tem que ser um cara que tem que ser coerente com a situação que te apresenta. E dentro disso foi muito bom formar a zaga com o Ricardo. Até hoje nós temos um entendimento fora de campo. Então o Ricardo é um cara muito especial na minha vida, um cara que também me ajudou a crescer muito. Eu fiquei muito feliz que ele deslanchou, hoje é um grande treinador. Fui auxiliar do Parreira em 99, nós somos campeões da Série C, né? E ser campeão da Série C é diferente de ser campeão brasileiro. Você é campeão brasileiro da Série C, mas você não está jogando. E você vai a campos que você nunca imaginou que um dia iria conhecer. Eu, como auxiliar, visitei vários campos. E depois a carreira segue. Como técnico principal, eu fui campeão no Kuwait, eu fui campeão no Cazaquistão, porque ser treinador no Cazaquistão é ser campeão.
E no Rio Branco, do Espírito Santo, foi o meu primeiro título de estadual, onde eu já tinha estado em 2013, só que em 2015 eu sabia como fazer. Então 2013 foi um aprendizado e em 2015 eu fui para o Espírito Santo para ser campeão, porque a gente já sabe como é, já sabe como faz. E não foi fácil, foi uma equipe montada a dedos e graças a Deus nós chegamos à final no Kleber Andrade, depois de 30 anos de Rio Branco Esportiva, que não era disputado, Kleber Andrade com 20 mil pessoas lá dentro, cabiam 116, mas tinha 20 mil, um jogo fantástico, nós fomos campeões. E ali como treinador eu pude realizar também um sonho de ser campeão de um estado brasileiro, né, que é o Espírito Santo. Quando você é jogador, você acaba o jogo e vai para casa. Quando você é treinador, você acaba o jogo e fica. E tem que conversar, porque em princípio o jogador ganha, todo mundo empata e o treinador perde. Então essa é uma máxima do futebol que não vai morrer nunca. O treinador nunca sabe mais do que ninguém. Só que tudo cai em cima dele. Teve um presidente de clube que falou para mim uma vez que o treinador era mais importante do que ele, porque ele decidia coisas que ele, presidente, não decidia. Então você tem que se deslocar fora do seu país, ou mesmo dentro do seu país, para ensinar coisas que você já achava que as pessoas sabiam. É difícil, é complicado, principalmente quando a língua atrapalha. Falar russo, falar cazaque é muito gozado. Eu tinha um intérprete. Depois desse intérprete, anotava tudo o que eu fazia. E quando eu fui embora, ele já estava virando treinador, de tanto que ele anotava tudo que eu fazia e falava para ele. Emirados Árabes e Kuwait, jogadores de nível de seleção brasileira, de seleção do Kuwait, de seleção da Arábia, quer dizer, dos Emirados, uma coisa assim, diferenciado, jogadores diferenciados. Só que coisas básicas eles pareciam que não entendiam. E você tem que ensinar coisas para ele de posicionamento, de bater, às vezes bater na bola. Mas o mais difícil foi no Cazaquistão, onde você basicamente tinha que montar uma escolinha com jogadores que eram profissionais. Jogadores que você via que tinham sede de aprender. E graças a Deus tudo isso foi muito gratificante, foi bom. Você bota para fora tudo aquilo que você aprendeu nos cursos e aprendeu ao longo da sua vida. Eu já escutei um treinador brasileiro falar o seguinte: se derem um pedaço de grama e 2 bolas para um treinador brasileiro, ele monta uma seleção. O treinador brasileiro é muito bom, seja em qualquer área que ele fizer. Só que hoje nós estamos com a modernidade do futebol. Então a gente espera sempre, porque nós nos atualizamos. Então eu espero ter, em curto espaço de tempo, já estar trabalhando novamente e poder pôr em prática tudo aquilo que eu gosto de fazer.